Boa noite, Brasil e mundo civilizado. Lula visita uma ex-presidente condenada por corrupção, mas evita diálogo com o atual presidente da Argentina. O Mercosul se divide entre três visões e quem sai enfraquecido é o bloco. Enquanto isso, no Brasil, militantes de esquerda invadem a Faria Lima em mais um show populista contra os super ricos. E uma das líderes do movimento aparece ostentando uma bolsa de quase 30 mil reais. É brincadeira? No meio de tudo isso, Bolsonaro pausa sua agenda por recomendação médica, mas segue forte no jogo político brasileiro. Nós vamos analisar tudo isso e mais um pouco daqui a pouco, depois do recado do Andrei Andrade. Se liga aí que a gente te espera por aqui. Até já. Meu nome é Patrícia Fonseca, uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. Eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas, e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim está sendo muito bom mesmo. Eu recomendo articular, realmente eu estou 100% bem. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez em participar aqui do programa para trazermos o melhor produto ortopédico do Brasil. O único produto que consegue, de fato, acabar com a dor na primeira. Eu falei na primeira semana de uso e você acabou de acompanhar. Como sempre, nós colocamos aqui mais um depoimento, mais uma história real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu. Afinal de contas, gente, não dá para aceitar a conviver com a dor. Muitos lugares no Brasil tá um tempo frio, né? A temperatura caiu e muitas pessoas, quando chegam nessa época, sofrem muito mais, né? Quem sofre com dor no tempo de inverno sofre o dobro. Então, para você que sofre com dor crônica, dor no joelho, dor nas articulações, gente, saiba que o Articulark, ele ganhou o prêmio de melhor produto ortopédico do Brasil. E segundo a Anvisa e Ministério da Saúde, nós somos eleito melhor por quê? Por conta da eficácia, por conta da fórmula. Esse produto, ele é dono de uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele já tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem ainda não sabe, gente, o poder que o ácido hialurônico ele tem sobre as nossas articulações, eu vou contar para você. Hoje, ninguém mais opta por cirurgia. Por quê? Cirurgia tem o pós-operatório, cirurgia tem o erro médico, cirurgia tem o fato da prótese não ser aceita pelo organismo. E aí quem sofre é quem? É o paciente. Então não dá para correr risco. Quem sofre com dor precisa de um tratamento digno, um tratamento que dê resultado e dê resultado rápido, porque eu sempre falo aqui, quem tem dor tem pressa. E quem tem pressa usa Articular, que é o único produto que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. Então, para quem tá me ouvindo agora, que tá sofrendo com artrite, Andrei, eu tenho artrose, tenho fibromialgia e não aguento mais gastar o meu dinheiro com medicação de farmácia. Gente, presta só atenção. Hoje, muitas pessoas que sofrem com dor estão deixando de sofrer e deixando de sofrer rápido, porque coloca o Articular em sua vida. E é o único produto que consegue dar esse resultado rapidamente, justamente por conta do ácido hialurônico ortopédico, que reconstrói toda a cartilagem que foi perdida. Então, para quem trabalha com repetição, você que trabalha na mesma posição todos os dias, já ouviu falar da LER? A LER é a lesão pelo esforço repetitivo. Costureira, quem é dentista, porteiro, motorista, diversas profissões hoje desenvolvem a LER. Então não dá para ficar olhando, não dá para ficar esperando cair do céu a solução. Para quem tem dor, tem que ter pressa e usar o Articular, que aproveita hoje, porque hoje eu tenho uma promoção incrível para você. Hoje, somente para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto. É só você ligar, telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita, entrega super rápida. O resultado eu nem preciso falar, né? É mais rápido ainda. E atenção,
Para quem ligar agora, vai ganhar de presente 2 pomadas massageadoras. Gente, essas pomadas são maravilhosas. São pomadas que também têm o ácido hialurônico. Então, quando você aplica essa pomada, ela infiltra na última camada da pele e ela vai direto no foco da dor. Para dormir é uma beleza. 2 pomadas de presente, um aparelho de massagem profissional e para quem ligar agora, ainda ganha o robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Em alguns lugares onde tá frio, é só você deixar o robô trabalhando enquanto você descansa. Olha que maravilha. E o pagamento? Só pro final do mês que vem. Você recebe, melhora e paga depois. Mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com essa nossa segunda edição aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quinta-feira a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em sua residência em Buenos Aires. Cristina está atualmente em prisão domiciliar após ser condenada a 6 anos de reclusão por corrupção. Para que o encontro pudesse acontecer, a ex-mandatária solicitou autorização à Justiça Argentina, que autorizou a visita. Lula chegou ao local por volta do 12:30, horário de Brasília. A viagem do presidente ao país vizinho se dá por ocasião da 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada também nesta quinta-feira na capital argentina, Buenos Aires. Durante o evento, o Brasil assumiu temporariamente a presidência do Bloco Econômico Sul-Americano. Ainda assim, mesmo com a agenda cheia, Lula encontrou espaço para visitar Cristina Kirchner, o que politicamente não passou despercebido. A relação entre os dois é antiga e marcada por afinidade política. Lula já havia manifestado apoio a Cristina mesmo após a condenação ser confirmada pela Suprema Corte da Argentina. A visita desta semana também remete a 2019, quando o então presidente argentino Alberto Fernandes viajou ao Brasil para visitar Lula, à época preso em Curitiba. Apesar da proximidade com Cristina, Lula não terá encontro bilateral com o atual presidente Javier Milei. De acordo com a comitiva brasileira, não houve tempo hábil para incluir a reunião na agenda oficial. Até parece. A ausência de diálogo direto entre os dois presidentes reforça o clima de tensão entre os governos, intensificado agora pela visita do petista à sua histórica aliada. Cristina Kirchner, hoje com 72 anos, foi condenada por fraudar licitações de obras públicas na província de Santa Cruz. Devido à idade avançada, a Justiça determinou que a ex-presidente cumprisse a pena em regime domiciliar. Sua aproximação com Lula, neste momento, adiciona um novo elemento à já desgastada relação entre o Brasil e a gestão de Javier Milei. E 3 visões distintas sobre o futuro do bloco vieram à tona. Com foco na expansão de laços com a Ásia ou na maior desregulamentação da área de livre comércio, o anfitrião, presidente Javier Milei, defendeu dar mais autonomia aos países membros, promovendo um caminho de desregulamentação econômica dentro do bloco. Veja o que ele disse. Nosotros buscamos ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva. Por eso mismo propusimos que como bloque nos movemos hacia un esquema comercial y regulatorio mucho más libre, en lugar de la cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos, en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador. Na outra ponta, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva manifestou o desejo de aprofundar as relações do Mercosul com grandes mercados da região Ásia-Pacífico, incluindo a China. Veja. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valores se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia,
Índia, Vietnã e Indonésia. Já o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, adotou uma posição intermediária. Apoiou a proposta de expansão defendida por Lula, mas ressaltou a importância de manter a coesão dentro do Mercosul. Veja. Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo. Nuestra dimensión económica y características productivas hacen imprescindible la ampliación y diversificación de nuestros mercados, especialmente en la región Asia-Pacífico, actual epicentro del dinamismo comercial global. Esta aspiración no debe interpretarse jamás como un alejamiento del bloque. Javier Milei presidiu a última cúpula dele como líder da presidência argentina rotativa, que agora passa para o Brasil. Vamos comentar sobre isso agora com o nosso comentarista e professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Diante das posições tão distintas como essas, dentre Brasil, Argentina e Uruguai, você acredita que o Mercosul corre o risco de perder relevância como bloco unificado ou essas diferenças podem ser compatibilizadas em uma agenda comum? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, obrigado, saudações à nossa audiência. Aí o que a gente está vendo, Paulo, é um dilema, se é que dá para chamar assim, que o Milei expressou muito bem. As frases que ele usou abre aspas, inércia destrutiva. O Mercosul ele já tem 34 anos. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o Mercosul é um bebê que não foi parido. Ele não nasceu ainda, ele não trouxe grandes benefícios que não poderiam ter sido conseguidos mesmo sem a existência do bloco. Parece que é um custo a mais, uma discussão a mais. A gente tem aí, eu vejo, na verdade, duas grandes visões. O Uruguai está tentando intermediar a negociação para ver se aproxima, mas é incompatível. A visão que o Lula tem de Mercosul é uma água requentada, é uma visão bolivarista. Ele fala várias vezes, falou inclusive em parte do discurso dele, de criar uma moeda única, já se falou no passado inclusive em criar uma polícia para a América Latina. Ele tem uma visão bolivarista, ele sonha com uma espécie de América Latina que vai se unir depois num projeto globalista mundial. Quem sabe fosse ele o sucessor do Simão Bolívar na América Latina. Ou seja, o Lula tem uma visão estatista, uma visão de controle. E o Javier Milei é um libertário, ele quer abrir para o mundo. E quem não quer? Não existe nada errado na fala do Lula com relação a abrir o Mercosul para os povos asiáticos. O problema é que essa abertura seria controlada, segundo o Lula. E o que o Milei quer, e que tenho certeza que qualquer nação, em qualquer lugar do mundo, sendo ou não sendo participante de algum tipo de bloco econômico também quer, é ter acesso a qualquer tipo de oportunidade econômica e financeira que apareça. Então, o que há é uma divisão quanto à visão de mundo. A visão de mundo de Lula ela é ultrapassada, ela quer fechar. O Paraguai já passou por isso no passado. O Paraguai, às vésperas da famosa Guerra do Paraguai, antes que a família Lopes assumisse, quando os Francia eram os governantes do Paraguai, também fechou o Paraguai para o mundo. Quando Simão Bolívar pensou em formar uma aliança, que seria o bolivarismo, que não deu certo com o Chávez, que não dá certo de maneira nenhuma, porque a própria ideia de economia global, a mesma ideia que o Lula está defendendo, veja como ele é contraditório, né? Ele quer olhar para o mundo asiático, mas ele não quer abrir os países do bloco do Mercosul. Isso é impossível, por isso que eu digo que o Mercosul é um bebê que não foi gestado, ele tem 34 anos e não nasceu ainda. A gente não pode, de novo usando a expressão do Javier Milei, ele usou a expressão cortina de ferro. Ele sente que as nações membros do Mercosul estão presas nas regras do Mercosul. E o que ele quer é libertar essas nações. Olha, entre nós podemos negociar, podemos ter vantagens econômicas, financeiras, alfandegárias, mas cada nação tem que ser autônoma para fazer seus próprios negócios. Eu gostaria de fazer só um pequeno comentário com relação à visita do Lula a Kirchner. Isso é muito emblemático, né, Paulo? Em vez de você visitar o chefe executivo da nação, você manda uma mensagem muito clara. Eu vou visitar a pessoa com a qual eu tenho afinidades. Eu acho até congruente da parte do Lula, né? Eles têm experiências profissionais na área da corrupção institucional, têm experiências, inclusive, na área do encarceramento, eles têm muita coisa para conversar. Isso diplomaticamente, para variar, diplomaticamente é mais um erro. Você visita uma pessoa que está condenada por corrupção para trocar ideias, trocar figurinhas. Olha, eu sei como é que é isso aí. Ele, inclusive, postou foto agora há pouco, né? Famoso cartazinho escrito lá,
Kirchner livre, numa associação com o Lula livre da época dele. Gente, isso aí é deprimente, é muito deprimente, que demonstra uma falta de... Se ele quer de fato negociar com a Argentina, trazer a Argentina para o seu lado, olha, vamos negociar com a Ásia? Vamos. O que tu quer para negociar com a Ásia? Olha, eu quero mais autonomia. Ah, mas a gente tem que ver que a Ásia está aberta ao comércio. Ninguém está dizendo que ela não está aberta. Todo mundo quer ter acesso ao mercado chinês. Com um pequeno detalhezinho ali, que a lista de países que o Lula mencionou, quando ele fala Coreia, obviamente ele está falando da Coreia do Norte, né? Porque claro, todos os outros países que ele mencionou são comunistas, né? Ou seja, de novo, a água requentada. O velho sonho de se associar ao marxismo. É ultrapassado, é muito antigo, é TV preto e branco, ouviu o Lula falar, né, Paulo? Com certeza, né? TV preto e branco, analógica, com aquelas antenas ainda ocas, né? Com um pouquinho de bombril em cima. Bombril em cima, exatamente. Os caras pararam no tempo. Porque nós já falamos disso aqui, né, nos outros programas, né? Toda a carga ideológica, né, desses caras foi construída na década de 70 e 80. Ou seja, os caras pararam no tempo, não evoluíram e não conseguem se adaptar à modernidade. Não conseguem. O Javier Milei odeia o presidente brasileiro. Ele não tolera o presidente brasileiro. Você veja que nas fotos agora do Mercosul, o Milei está o tempo todo de mãos cruzadas. Não tem foto sorrindo, abraçando, apertando. Aquilo que aconteceu ali na mesa, que nós mostramos ali, é um protocolo. E ele, como uma pessoa bem educada, cumprimenta o governante brasileiro. Mas não quer dizer que os dois estão ali, né, em jornadas amorosas, como o presidente Macron veio ao Brasil, de mão dada, sai correndo pelo bosque, tirando fotos como se fosse um ensaio de casamento. Não rola isso. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: o Brasil assume o Mercosul. Que benefício pode trazer com isso? Será que o presidente brasileiro vai conseguir fechar o acordo com a comunidade europeia dessa vez? Ou você acha difícil? Com a comunidade europeia já está enroscado desde 2024, né? Tem ali algumas questões ambientais a serem discutidas, avançou um pouco lá na época do presidente Bolsonaro, depois retroagiu novamente, tem todas aquelas dificuldades de regras de cada país com relação a comércio e a industrialização que envolvam questões ambientais. Aparentemente, não li a reportagem inteira, que saiu agora há pouco, mas parece que houve aí um acordo com a EFTA, que é a Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Esse acordo, claro, vai ter que ser sujeito aos parlamentos de cada uma dessas nações, inclusive as nações do Mercosul, mas que abriria um mercado aí gigantesco, quase que bilionário, né? O problema do Lula com relação ao Mercosul é essa ideia que ele quer centralizar, ele quer para ele quer conduzir, e o mundo não é mais assim. O mundo ele é muito diversificado, o mundo é polissêmico quando se trata de comércio internacional. Você vai negociar com China no mesmo tempo que você negocia com os Estados Unidos. Não dá, como você falou, é essa antena com o bombril em cima. Não dá para ficar, e é outro cartazinho que ele andou levantando essa semana, né? Taxação aos super ricos, inclusive causou, nós vamos comentar depois aí, essa tosca invasão ao Itaú aí na Faria Lima. Esse tipo de política de China bom, Estados Unidos malvadão, isso é requentado demais, é ultrapassado demais. Uma nação que quer enriquecer, porque a melhor maneira de ter dinheiro para projetos sociais é enriquecer. Não é cobrar impostos. Imposto é uma cobra comendo o rabo. E o Lula, infelizmente, tem essa mentalidade. Então eu sinto que esse bebê chamado Mercosul vai ficar mais um tempo na barriga, porque isso aí não vai achar a solução. Um ou outro acordo vai sair, porque as nações, claro, têm interesse no mercado brasileiro, inclusive esse primeiro que eu citei, não é com nenhum dos países que o Lula mencionou. Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Nenhum deles faz parte da lista de países que seriam os bonzinhos na agenda do Lula. Um dos obstáculos para o fechamento desse acordo é que os produtores europeus reclamam que para a Europa, os produtos não podem ser comercializados porque eles usam agrotóxicos, né? Ou seja, os produtos usados no beneficiamento da agricultura. Só que no Brasil, todos os produtos, quase todos eles que estão nessa lista de negociação são produzidos com aqueles produtos que os europeus estão proibidos de vender os produtos deles lá, entendeu? Então, como é que o pessoal do Mercosul vai resolver isso?
Vai ter que abolir também Difícil. os agrotóxicos que são proibidos lá? Como é que vai ser isso? Então vai ficar cada vez mais difícil. É um tem algumas entrave questões. aí extraordinário, né? Porque não tem jeito. Ou a Europa tem que liberar os de lá, ou o pessoal do Mercosul vai ter que adotar as mesmas regras usadas para os produtores europeus. Nós temos até um exemplo que eu posso citar, próximo a nós aqui temos uma indústria de produtos eletrônicos, que veio para a região justamente por causa de isenção de impostos e tal, e ela pretendia, quando veio, pretendia justamente utilizar o mecanismo do Mercosul para exportar para a Europa. E é um problema bem básico. Ele usa essa empresa de produtos eletrônicos, equipamentos para carros, para multimídia de carro, enfim, para peças de elevador, uma coisa bem simples. O Brasil permite que as indústrias que produzem eletrônicos usem o componente chumbo e estanho na solda, para soldar os componentes eletrônicos. E a Europa não permite, porque o chumbo é poluente. Como é que faz? Tu muda todo o sistema industrial brasileiro para um custo elevadíssimo. A gente mudar todo o sistema produtivo industrial de eletrônicos brasileiros para se adequar à Europa. Então, como você disse, é algo difícil de solucionar e não vejo o Lula com habilidade suficiente através de narrativas. Até porque estamos em ano eleitoral. Então, daqui para frente, tudo que for falado vai ser falado pensando em eleições. Pisolata, eu vou te pedir só um tempinho aí, porque nós temos um novo apoiador e chegou a hora de chamar. É o Max Viril, que está voltando. Olha só, você conhece o Max Viril? Se não, preste atenção, é rapidinho, 3 minutinhos e a gente fica por aqui esperando você. Vamos lá. Você sente que sua energia sexual não é mais a mesma? Está faltando potência, confiança e controle na hora H? Chegou Max Viril, o suplemento revolucionário que recupera a sua saúde sexual, combate a ejaculação precoce e prolonga o prazer como nunca antes. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril é o aliado que os homens modernos precisam para elevar sua performance. Sua fórmula avançada combina taurina e cafeína para mais energia, licopeno para proteger a saúde celular e zinco e selênio para estimular a produção hormonal. Além disso, o complexo de vitaminas B2, B3, B6, B12 e vitamina A proporciona mais disposição física e mental. Max Viril melhora a circulação, garantindo ereções mais firmes e prolongadas. E combate a ejaculação precoce, devolvendo o controle que você precisa para impressionar. Ligue agora para 0800 015 1313 e descubra os benefícios desde a primeira cápsula. Agora, você pode prolongar o prazer e aproveitar cada momento ao máximo. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril melhora o desejo sexual, garante ereções mais duradouras, combate a ejaculação precoce e proporciona maior prazer para você e sua parceira. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. Ligue 0800 015 1313 agora mesmo e surpreenda com sua energia e desempenho. Max Viril é o suplemento completo para melhorar sua ereção, combater a ejaculação precoce e prolongar o prazer. Comece sua transformação ainda hoje. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. E descubra o poder de ser o melhor que você pode ser. Legal, hein? Legal, e esse produto é bom.
Vamos lá, vamos em frente. Em mais um episódio de teatro político, militantes de esquerda invadiram, na manhã desta quinta-feira, o edifício sede do Itaú BBA, na Avenida Faria Lima, coração do setor financeiro de São Paulo. O protesto, liderado por grupos como o MTST e ativistas ligados ao PSOL e ao PT, foi promovido sob o pretexto de exigir a taxação dos super ricos. O objetivo declarado foi pressionar o Congresso Nacional por uma reforma tributária que isente quem ganha até R$5 mil e tribute grandes fortunas, embora na prática o ato tenha servido mais como espetáculo ideológico do que como ferramenta legítima de diálogo democrático. Com cartazes de slogans genéricos como "O povo não vai pagar a conta" e "Chega de mamata", os manifestantes ocuparam por cerca de 2 horas um prédio privado, interrompendo o funcionamento de uma instituição que gera milhões de empregos e movimenta parte expressiva da economia nacional. A ação foi cuidadosamente encenada para gerar imagens simbólicas, mas pouco acrescentou ao debate racional sobre política fiscal e distribuição de renda. Veja como foi. E foi uma invasão de um prédio privado, hein? A esquerda radical segue apostando na tática da confrontação para avançar sua agenda, mesmo que para isso precise criminalizar o sucesso, demonizar os empreendedores, o empreendedorismo e tentar transformar toda a elite produtiva do país em inimiga pública. O edifício invadido foi comprado por R$1,5 bilhão pelo Itaú, o que para os organizadores justifica o ataque. Em vez de defender um debate técnico sobre reforma tributária, preferem inflamar discursos populistas contra bancos e bilionários, numa tentativa rasa de dividir o país entre ricos opressores e pobres explorados. Tudo isso entre aspas, tá? Além da invasão, a Frente Povo Sem Medo já anunciou novos protestos, mirando agora a Avenida Paulista. Em vez de buscar soluções consistentes para os problemas estruturais do Brasil, como desburocratização, estímulo ao investimento e responsabilidade fiscal, estímulo ao emprego, principalmente, esses grupos aí insistem em ocupar espaços privados, interromper serviços e alimentar a retórica do confronto. É mais uma amostra do quanto parte da esquerda brasileira se recusa a amadurecer politicamente, preferindo o barulho à construção, a narrativa ao diálogo e o ativismo performático à governabilidade. Pisolato, é impressionante isso, né? Como é que você avalia esse tipo de protesto liderado por movimentos de esquerda que invadem propriedade privada em nome da justiça social? Esse tipo de ação ajuda a construir soluções para o país ou apenas reforça o populismo antiprodutivo? Olha, às vezes a sensação que a gente tem a acompanhar esse tipo de manifestação é que a gente entrou em coma por 40 anos e acordou no mesmo tempo em que a gente estava 40 anos atrás. Uma sugestão que eu poderia dar para os políticos de esquerda é para começar essa tal justiça social, que foi muito dita essa semana aí, essa expressão muito usada,
completamente falaciosa, incorreta, seria esses políticos de esquerda doarem as suas próprias fortunas. Mas eu acredito que essa defesa da justiça social só vale para aqueles que conquistaram as suas fortunas, sua riqueza, enfim, ou mesmo a classe média, porque ela também é considerada malvadona, só vale para aqueles que conquistaram essa riqueza honestamente. Aqueles que conquistaram ou não produzindo, que é o caso, por exemplo, do nosso atual ocupante da cadeira presidencial, que nunca produziu nada e, no entanto, é muito rico, ele poderia doar a fortuna dele, né? Poderia, os líderes do PSOL, por exemplo, doarem suas fortunas, líderes de MST e MTST doarem suas fortunas, num claro exemplo de adesão a esse movimento de justiça social. Isso aí, Paulo, já está dando o tom de como vai ser a campanha eleitoral. Tentaram de tudo, não colou muito bem, então a linha vai ser a seguinte: Bolsonaro é culpado de tudo e os ricos também. Então os ricos serão os malvadões e os pobres são as vítimas. Aí incluído entre os pobres, inclusive os criminosos, né? Porque a bandidolatria é muito típica da esquerda. A gente está vendo aí a defesa da chamada justiça social. A gente viu aquele que se diz ministro da Economia, defendendo que os impostos vão ser cobrados para que haja justiça social. Já vou falar da incongruência dessa frase do então ministro, chamado ministro. O Lula levantando a plaquinha do supertaxação de ricos, mais essa manifestação, isso é a cor, uma das cores da campanha presidencial. Me parece que vai ser nessa direção aí. Essa questão de justiça social é uma coisa tão tosca, tão errada, porque o único jeito de você entender justiça social é entender que não há diferenças entre as pessoas. As diferenças são, obviamente, naturais, sociais, econômicas. Um estudante meu, por exemplo, que se esforce mais estudando para uma prova, como é que eu distribuo justiça social nesse caso? Em relação ao outro que estude menos. Um empresário e empreendedor que fica madrugadas estudando, preparando a sua mercadoria para vender. Como é que eu distribuo justiça social em relação àquele que vive há 25 anos de Bolsa Família? Não existe justiça social. Esse conceito de justiça social é incorreto, porque as diferenças são naturais, sociais e econômicas. O único jeito de ter justiça social é com injustiça. Porque a justiça social promovida pelo Estado é pela coerção do Estado, o Estado forçando as pessoas a aceitar. Ora, se o Estado forçar alguém, coagir alguém, isso é tirania, e tirania é injustiça. O tal de conceito de justiça social é uma carta coringa, Paulo, eles usam toda hora. O Haddad usa, esses movimentos sociais usam. A receita para essas pessoas que estão ali invadindo Itaú e que já prometeram fazer outras invasões, portanto já prometeram cometer outros crimes, invadir propriedades privadas, a receita para eles é fácil, é só estudar um pouquinho, reduzir um pouquinho a vaidade, aumentar um pouquinho o nível de autonomia intelectual. Para os políticos não há muita solução, porque eles sabem de tudo isso que eu estou falando, para eles não é novidade nada disso que eu estou falando. O caso deles é outro, é talvez algum tipo de canalice congênita da esquerda. Que esse é um movimento organizado, né? Por essa elite política, né? E acabam iludindo as pessoas, querem ludibriar o eleitor, porque, se não vejamos, falam que a taxação é para os super ricos, principalmente o IOF. E o ministro disse, você viaja, você vai ao exterior, vai fazer compras, então essa taxação não pega você. Só que é o seguinte, o super rico não compra dividido, Pisolato. Não vai dividir 10 vezes no cartão, mesmo porque quando você está fora do país, não há como você fazer uma compra dividida em 10 vezes. Você só acontece esse tipo de coisa, você só consegue esse tipo de coisa quando você está em território brasileiro, que você vai usar o cartão de crédito, né, e vai comprar a prazo, ou seja, vai dividir. E o IOF, quando você for pagar a conta, você vai ver que tem uma surpresinha ali, ele aumentou. Entendeu? Se você vai comprar uma geladeira, um fogão, o rico compra à vista, o super rico. Aliás, nem ele vai lá, ele manda alguém ir lá comprar e ele paga, acabou. Agora, o pobre que vai usar o cartão, vai dividir isso em 5 vezes, em 6 vezes, 7 vezes, vai pagar IOF. Veja, nós temos aqui um colaborador que comprou um veículo, foi pagar o seguro do veículo dele, estava reclamando, porque o IOF já veio alto. Imagine se é aprovado isso, entendeu? Se o Supremo manda o governo e o Congresso
se calarem e volta a cobrança desse IOF, esse nosso colaborador está ferrado, vai ter que pagar o seguro mais caro. Então, veja bem, quem vai pagar essa conta é o povo, não é o super rico. E os caras estão usando isso como narrativa, Pisolato, uma lorota, para enganar o eleitor. E no fundo, os caras não querem dinheiro para benefício da população. Querem dinheiro para continuar cumprindo ali, preenchendo a sua meta de gastos e mantendo ali as contas públicas altíssimas, entendeu? Com os números de ministérios, orçamentos, funcionalismo público e tudo mais. E quem vai pagar isso é o eleitor, que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Muito pelo contrário. Se os impostos fossem usados em benefício daquele que paga, do pagador, seria interessante. Mas não há essa necessidade. A necessidade é apenas do governo para cumprir com as suas metas de gastança. E nada mais que isso. É Aliás, uma Paulo, coisa realmente impressionante, né, Pisolato? Ontem nós chegamos a 2 trilhões de arrecadação. Se a nossa audiência for no programa da quinta-feira de semana passada, nós estávamos aí a mais ou menos 400 milhões dessa meta. Ou seja, em uma semana, 400 milhões de arrecadação. Já estamos no 2 trilhões, 20 dias antes do mesmo prazo do ano passado. Ano passado foi mais ou menos 20 dias à frente, 4% a mais da arrecadação, então a arrecadação tem. E olha só as contradições, além dessa disputa que a gente também falou, né? Semana passada, é claro que vai para o STF. O Lula já declarou, ele não governa sem o STF. Ele declarou assumidamente, explicitamente, que o STF virou uma espécie aí de puxadinho do Planalto, né? Está subserviente, infelizmente, para nossa tristeza, para nossa tragédia. Aquilo tudo que até 15 dias atrás era atribuído, inclusive, ao Bolsonaro, que foi muito falado, a época do presidente Bolsonaro, ele tentou aumentar a distribuição de dividendos das companhias públicas como Petrobras para o governo. E olha só o plano B. Mesmo que o IOF seja aprovado no STF, é bem provável que depois que essa história der uma esfriadinha, o STF acabe aprovando a constitucionalidade disso. É uma coisa muito estranha falar isso, né? Constitucionalidade do IOF, mas tudo bem. E vá se fazer o aumento e a antecipação de alguns dividendos das companhias estatais, ou seja, o governo vai tirar um dinheiro dos dividendos estatais antes que esse dinheiro entre. A gente sabe qual é a tragédia que vai vir daí, né? Já se fala até em leilão de barris de petróleo do pré-sal que ainda não saíram do pré-sal, como forma de arrecadar mais dinheiro. É sanha arrecadatória, como você bem disse, Paulo. É narrativa para tentar já previamente fornecer um discurso para essa imprensa predisposta, como diz o Gus na Revista Oeste, uma imprensa predisposta, para não dizer imprensa financiada. Opa, já sabemos qual é a narrativa. Então vamos dizer que esse dinheiro é para a justiça social. Gente, nós estamos falando num país que já consome 87% do PIB, já está comprometido com o orçamento do governo. E aí o que o governo faz essa semana? Distribui mais dinheiro para a emenda parlamentar para tentar trazer aqueles deputados que são as Maria vai com a outra. Onde o dinheiro cair, eles vão naquela direção. O problema do Brasil é muito mais grave, Paulo. A gente tem um motorista de ônibus translocado, o Biden da América Latina, e mais um ministro da Fazenda que não entende patavina da economia, que basicamente ele faz o quê? Quando ele vai para a TV discursar, ou ele usa a carta da justiça social, ou ele demonstra que ele não entende nada de economia. Pois é, a hipocrisia toma conta desse pessoal, na cara dura, e eles subestimam a inteligência do eleitor, subestimam a inteligência do brasileiro. É como se chamasse todo mundo de imbecil. Quer ver só? A deputada federal Érica Hilton, uma das vozes mais proeminentes da esquerda brasileira, do PSOL, que invadiu o prédio aí da Faria Lima, foi recentemente flagrada ostentando uma bolsa de luxo da Bottega Veneta, avaliada entre R$ 24.700 e R$ 27.400, conforme noticiado por diversos veículos de comunicação. Coordenadora de protestos contra os super ricos, ela curiosamente mostra ao público uma imagem de resistência política enquanto desfila acessórios que custam o equivalente a inúmeros salários mínimos nacionais. Nas redes sociais, Hilton publicou sua foto com a grife italiana e a frase "pronta, belíssima,
e preparada para mais uma semana de trabalho contra os retrocessos e horrores deste Congresso. Entretanto, a escolha de tons platinados no cabelo, o look cuidadosamente produzido e o acessório de luxo oferecem uma imagem que ecoa em tom discordante. Seria essa resistência autêntica ou mera pose midiática? A situação ganhou ainda mais contornos de deboche ao surgir nas redes sociais informação não confirmada ainda sobre uma pulseira de R$182 mil e maquiadores contratados no gabinete. Enquanto prega a taxação e critica os privilégios dos ricos, Hilton circula com o que muitos chamam de símbolos do elitismo ostentatório, criando um contraste que não passa despercebido. Rebatendo críticas, a parlamentar afirmou que os valores atribuídos eram falsos. Isso não existe. No entanto, mesmo sem confirmação oficial, a foto com o acessório da grife e sua participação em eventos da marca, como o aniversário de 10 anos da Bottega Veneta no Brasil em 2023, reforçam para os seus críticos o cerne da contradição. O resultado é uma evidente dissonância entre o discurso de combate às desigualdades e o estilo de vida demonstrado em público. Ao pregar a resistência contra os ricos, enquanto desfila simbolicamente junto a ícones do luxo, Erika Hilton corre o risco de parecer menos como uma líder popular e mais como uma influenciadora de contrastes, confundindo o seu eleitorado e enfraquecendo a legitimação moral de suas bandeiras políticas. Pisolato, é ou não é uma hipocrisia sem tamanho? E como é que tem eleitor que é ingênuo, hein? São esses eleitores ingênuos que essas pessoas miram, né? Olha, Paulo, isso aí é suco de esquerda, é óleo essencial de esquerda, é extrato de esquerda. A completa inversão moral, a autoindulgência, lembra do caso dos maquiadores, né? Foi só uma ingenuidade. Eu contratei assessores parlamentares que eram maquiadores, mas uma ingenuidade minha, isso é autoindulgência. Ela mesma se perdoa por uma imoralidade, que aliás eles não veem como imoralidade, porque é uma inversão moral, né? Ao mesmo tempo que ela ataca o capitalismo, ela se beneficia do capitalismo, que aliás é outra coisa típica da esquerda, né? Eles odeiam tanto os ricos, tanto que eles não veem a hora de se tornar um deles para poder continuar odiando os ricos. É a coisa mais absurda que existe. É inversão moral, inversão cognitiva, autoindulgência, contradição. Isso é a esquerda. É o famoso não fui eu, professor da 5ª série, levado à vida adulta. Nunca foram eles, né? Não fui eu. Não tem esse valor. Essa bolsa aí é mais cara que a declaração de renda dela no TSE, gente. É óbvio que aí tem coisa. Se cavar um pouquinho, aquela velha história do toco podre no meio do mato, quando você levanta uma madeira podre, embaixo dela sai um monte de verme. Isso é típico da esquerda, essa contradição, essa inversão moral. Eles não veem nada de errado nisso. Ora, não há nada errado em, de fato, viver das benesses do capitalismo, desde que dentro das normas, dentro das regras, de forma honesta, de forma lícita. Agora, você atacar aquilo que você não vê a hora de ser beneficiado, é preciso lembrar aí que nós temos uma primeira-dama, a senhora Rosângela, que também vive fazendo esses discursos típicos da esquerda, típicos de condenação ao capitalismo malvadão, mas ela se beneficia do mesmo capitalismo malvadão. E como você bem disse, eu ainda fico admirado. A gente sabe as razões, a dependência, o clientelismo, a ignorância mesmo, porque é preciso dizer que é, de fato, em grande parte também ignorância. Eu não conheço e eu não quero conhecer. Então seria ignorância e burrice ao mesmo tempo. Das pessoas que apoiam. Eu queria estar no lugar dela, como não consigo, vou apoiá-la. Agora eu já apoiei, percebi que é um erro, não dá para voltar atrás, porque se eu voltar atrás eu estou depondo contra mim mesmo, eu agi errado. Se tem uma coisa que demonstra a grandeza de uma pessoa, Paulo, tenho certeza que vai entender o que eu vou falar agora. Nós já pensamos como os esquerdistas pensaram, mas a grandeza de uma pessoa, e quando eu digo grandeza, é diminuir a vaidade. Nós estávamos errados. Há muito tempo, lá na minha adolescência, eu pensava de fato que uma revolução socialista seria uma coisa boa, mas eu tive pelo menos a humildade de dizer, eu estava errado, eu era burro e ignorante.
eu fui atrás de conhecimento, a gente aprendeu. Essas pessoas têm essa barreira, tá? A Érica, ela é resultado desse tipo de pessoas. Se nós tivéssemos bons indivíduos, bons cidadãos, não teríamos maus políticos. Os políticos, eles nos permitem espelhar a população. Eles não estariam aí se, como você bem disse, não houvesse pessoas que as apoiassem. Nós tínhamos a cabeça bem fechada também, né, como você está dizendo. Né? Quando eu estava na faculdade, né, nelas, o problema era esse aí. Né? Você sai ali, né, da faculdade, né, totalmente de esquerda, um pensamento comunista, socialista, radical, esquerda total. E aí a cabeça com o tempo vai abrindo quando você passa a conhecer a informação. Né? Você ter informação e você diz, poxa, esses caras estavam me enganando o tempo todo, achando que eu sou bobo, que eu sou imbecil, aí você fica revoltado. Por exemplo, como é que um presidente que se hospeda em hotéis 5 estrelas, não é nem 5, são 6 estrelas, e ainda sai reclamando da comida, usa canetas, né, de 7 mil reais, tênis caríssimos, dá entrevista com gravata de grife de 14, 15 mil reais, fala em taxar super ricos e ninguém vê. A turma que segue essa gente não vê nada. Mas está mudando, Pisolato, porque eles foram na Bahia, né, criaram uma proposta de feriado, ainda mais na Bahia. Poxa, se eu fosse baiano eu me sentiria ofendido. Acredito que os baianos também ficaram bem ofendidos com isso, porque é aquela história, né? Praticamente é o que leva a entender, obviamente que ele não disse isso, mas leva qualquer um a interpretar que está chamando o baiano de preguiçoso. Falou, vamos considerar aqui, né, um feriado, né, no baiano, porque aí o feriado no baiano, o baiano não vai trabalhar, o baiano é preguiçoso, vai amar, e aí vão votar na gente, né? As pessoas acham que o eleitor é bobo, que o eleitor não pensa. E sabe o quê, Por pessoal? isso a censura é tão importante, disso, né, Paulo? Né, eles estão acordando, porque aí, olha, pessoas como, né, esses integrantes da esquerda que estavam lá, né, o Jacques Wagner, o Lindbergh Farias, todos eles foram vaiados. Esses caras vão ter um problema imenso no pleito de 2026. Vão ter um problema imenso. Porque na Bahia, né, esse é o termômetro, na Bahia que foi ali, né, o berço da esquerda, né, durante tantos anos, 20 anos, votou em partidos de esquerda, está acordando. E não acredita mais nessas conversas. Você sabe o que faz a gente lembrar, Pisolato? Vou me alongar um pouquinho aqui. Como eu me sentia. Você quer saber como é que eu me sentia? Por exemplo, você assistindo um jogo de Copa do Mundo, Brasil jogando na Copa do Mundo. Agora vai. 82, 86, quando a gente via 90, o Brasil sendo desclassificado nas quartas de final. Você apostava que o Brasil seria campeão e, de repente, aquela frustração de você ver o time brasileiro sendo desclassificado nas quartas de final. E você fala, puxa vida, não deu. Vamos esperar mais 4 anos para ver se dá. Né? Quem sabe na próxima dá. Aí vem de novo. E você aposta, beleza. E não dá. É aquele sentimento de frustração quando é eliminado nas quartas de final. Era a mesma coisa que eu me sentia. Você votava no presidente, que está aí, e você esperava, agora vai, e a coisa não acontecia nunca. E você ficava imaginando, não, chega no final do ano, é sempre aquela conversa, não, agora nós vamos para a colheita, agora vai dar certo, né? Nós plantamos, agora acredite que vai dar certo. Aí você acredita, vota e não dá nada de novo, Pisolato. É aquela sensação do Brasil sendo desclassificado nas quartas de final e não vai dando nunca certo. Os caras passaram quase 20 anos, ali mais de 20 anos, né, se você conta com Fernando Henrique Cardoso, e nunca dá certo. Nós trouxemos aqui o senador Zequinha Marinho e ele falou uma coisa certa. Quando se quer destruir, se quer governar para sempre, iludindo as pessoas, destrua a economia. Você destrói a economia porque você cria a necessidade de sua existência. Você vai falar para ele, olha, está ruim, mas eu estou aqui, eu sou importante, eu vou melhorar essa situação. E não melhora nunca, é sempre o Brasil sendo desclassificado nas quartas de final, Pisolato. E os caras não enxergam isso. Eu demorei demais para enxergar e isso me consome por causa disso, por causa desse tempo que eu levei para abrir a cabeça.
O que você acha? Olha, Paulo, a realidade é muito teimosa, né? Ela insiste em se mostrar e é fácil, não dá para comprar nada no mercado com narrativa do PT. A gente precisa ter noção de que R$100 hoje compram apenas R$58 e daqui uns 2 anos vão comprar muito menos, né? A esquerda tem disso, né? Ela consegue, através dessas cartas coringas, essas cartas de poder. Para quem na nossa audiência já jogou jogo de tabuleiro, tem cartas de poder. Elas têm certos poderes. Justiça social, rico é malvadão, o criminoso é uma vítima, a vítima é um criminoso. Essas cartas de poder, elas seduzem as pessoas mais ingênuas. Errar é humano, só que tem gente que está sendo humana demais ultimamente, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e é sério que ainda tem gente pensando no Lula 4. Como? É só olhar para a realidade, gente. Tem que ser muito ignorante ou muita vaidade. Eu tenho um amigo meu que também foi de esquerda, só que ele demorou um pouco mais, tá? Ele foi humano por mais tempo. Eu falo para ele, você foi humano por tempo demais. Porque errar é humano, mas persistir no erro é burrice, né? Então foi humano demais, para não chamar de burro. Ele demorou, ele falou, olha, não dá mais, não tem condições. A gente tinha essa crença numa espécie de esquerda redentora que ia salvar o mundo. Não funciona, uma ida no mercado é o suficiente, uma abastecida no carro é suficiente, é só a gente pegar os discursos de Haddad, de Gleisi Hoffmann, do próprio Lula depois que saiu aqui da hospedaria de luxo da Polícia Federal em Curitiba. Tudo aquilo que acontecia no governo Bolsonaro era terrível. Eu lembro de uma postagem do Haddad uma vez, quando a gasolina chegou lá a 4 e pouquinho, isso aí é o suficiente para 2 impeachments. Veja, agora está muito pior. Como é que alguém olha para essa realidade e acredita nessas narrativas toscas e primitivas aí? É impossível. O que a gente está vendo é um governo que não teve governo, é um governo que não teve plano de governo, que é só plano de desgoverno. E como alguém ainda consegue acreditar que um Lula 4 agora vem, agora nós vamos tomar a cerveja e a picanha? Gente, não pode. Ou é massa de manipulação, que a mortandela está caindo na conta, ou é mesmo clientelismo. Tem razão o senador, é clientelismo mesmo. Eu tenho medo de votar alguém. Está aí uma coisa que o Congresso poderia pensar, criar um modelo em que a pessoa que fosse dependente de assistencialismo não poderia votar. Porque a pessoa que recebe, é humilde, é ignorante politicamente, ela, claro, ela fica seduzida. Fulano me dá Bolsa Família, fulano me dá Bolsa isso, Bolsa aquilo, se eu não votar nele eu vou perder. Bom, seria uma maneira de você colocar essa pessoa no mercado de trabalho, forçando ela a sair dessa dependência do Estado. É difícil, a gente tem uma mentalidade política ainda muito dependente do Estado. Na Dinamarca é assim, Pisolato, né? Se você recebe um benefício social, você não pode votar. Entendeu? Enquanto você estiver recebendo esse benefício social, você não vota. No Brasil devia ser assim, né? E os parlamentares deveriam prestar atenção nisso, né? E fazer aí uma PEC com relação a isso também. Fazem PEC aí adoidado, poderiam pensar nisso. Qualquer coisa. E a ministra Marina Silva, né, teve aí totalmente enrolada para explicar o aumento da queimada e desmatamento na Amazônia de 400%. Veja bem, os caras chegaram a cantar aquela música para ela. Salve Amazônia. Amazônia. E ela ficou ali constrangidíssima. Porque, e agora? Como é que fica? Tá na cara. É por isso que os caras querem, Pisolato, bloquear, censurar as redes sociais. Porque antigamente, né, se podia falar à vontade, porque a informação não chegava nas pessoas. Agora chega, né? Canais como o nosso, como vários outros por aí, que estão comprometidos com a verdade, mostram, né, as coisas como devem ser. E é isso que o presidente Donald Trump e o Elon Musk estão batalhando nos Estados Unidos para o resto do mundo. Essa liberdade. As pessoas têm que mostrar suas caras, os seus governantes têm que mostrar suas caras, têm que derrubar suas máscaras, têm que estar ali com o compromisso com o povo, porque eles foram eleitos para isso, não para se beneficiarem da situação, não para puxarem a sardinha para o seu lado. Muito pelo contrário, estão ali, se aceitaram, têm que cumprir com um compromisso para com o povo. Vamos adiante que nós temos tempo de colocar mais alguma coisinha aqui, viu, Pisolato? O ex-presidente Jair Bolsonaro está fora de combate, pelo menos por enquanto. Ele foi diagnosticado com esofagite moderada e gastrite.
segundo o boletim médico divulgado na noite desta quarta-feira, o que levou à suspensão de toda a agenda dele no mês de julho. O relatório emitido pelo Hospital DF está em Brasília aponta que o exame identificou a presença de esofagite grave com inflamação, erosão da mucosa esofágica e gastrite moderada. Aos 70 anos, Bolsonaro comunicou em sua conta no X que cancelou todos os compromissos programados para julho, seguindo orientação médica, e da esposa dele também, a Michele Bolsonaro. No último fim de semana, o ex-presidente participou da manifestação organizada por seus apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, onde discursou bastante em cima de um caminhão de som. No fim de junho, Bolsonaro sofreu uma crise de soluços e precisou cancelar um compromisso que teria em Goiás. Neste ano, ele já ficou internado por 3 semanas após se submeter a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal em abril. Bolsonaro está atualmente inelegível até 2030, por decisão do TSE, mas tem afirmado publicamente que pretende disputar as eleições presidenciais do próximo ano. Pisolato, mesmo fora de cena por estes dias apenas, Bolsonaro tem se mostrado muito forte politicamente também, E isso a gente começa a notar com as pressões dentro do Congresso Nacional. O que você acha? Ou seja, ano que vem está chegando, rapidinho, eleições, está todo mundo percebendo que o caminho é, de novo, pegar carona no bolsonarismo. Claro. Olha, o Bolsonaro ele deixou de ser uma pessoa comum, Mesmo que ele foi deputado muitas décadas, mas ele deixou de ser uma pessoa comum para o Brasil inteiro, passou a ser um fenômeno. E um fenômeno, Eu estou aqui defendendo os erros que ele tenha cometido. A gente está julgando o fato político Bolsonaro, o fenômeno político Bolsonaro. A gente tem várias cidades em torno de onde eu moro aqui, tem vários políticos que eram de esquerda e mudaram para o partido do Bolsonaro, para o PL, para ganhar as eleições municipais. São pessoas que não são do PL. Então esse fenômeno a gente vai ver. Há muita gente tentando pegar carona nesse fenômeno que é o Bolsonaro. Mas é claro que depois de ter enfrentado um monstro que é a esquerda, capaz de fazer o que fez, não podemos esquecer que ele foi vítima de um indivíduo com claras ligações com a esquerda, mais especialmente aquelas hipóteses de ligação do Adélio Bispo com o PSOL, coisas ainda muito sem explicação, Lembrando que o Adélio Bispo continua em processo de internamento numa espécie de prisão psiquiátrica. Então há essa ligação com a esquerda, uma esquerda capaz, inclusive, de atentar contra. Por mais que não tenha sido provada a institucionalização desse atentado, há uma mentalidade de esquerda envolvida. Há uma pessoa que eu não gosto, uma das maneiras, ou eu prendo ou eu mato ele. Bolsonaro enfrentou um monstro e todos nós, Paulo, nosso programa, claro, guardadas as proporções, o fenômeno Bolsonaro, estamos lutando pela alma do mundo. Trump, Elon Musk, Javier Milei, então milhares de pessoas mundo afora estão lutando pela alma do mundo. Eu sempre digo, não é só uma luta política, é uma luta entre o bem e o mal, entre aqueles que querem a liberdade e aqueles que querem um Estado tirano, porque o Estado que quer regular o que eu posso e o que eu não posso falar, esse não é tirano, esse é soberano, tá, senhora ministra do Suprema Corte? Nós temos 213 milhões de tiranos soberanos, segundo a ministra, uma clara arrogância da fala dela, porque qualquer sistema que diga o que nós podemos falar, ouvir, é um sistema tirano. O povo tem que ter o direito, Paulo, inclusive de falar besteira, porque isso faz parte do processo democrático. A democracia, de fato, só existe se ela permitir o contraditório. Qualquer coisa noutra direção que não seja a liberdade de expressão, que não seja poder falar o que pensa, mesmo que seja falar besteira, é para isso que existe injúria, calúnia e difamação, para consertar, para tentar reequilibrar essa balança. E o Bolsonaro está sofrendo, o que muitas pessoas estão sofrendo, no caso dele é físico, porque ele foi ali de frente. Não estou aqui fazendo loas, ele fez muitas críticas à presidência dele quando ele ainda estava lá no Planalto. Fiz muitos elogios e xingamentos ao Paulo Guedes. Eu estou dizendo ele como fenômeno. O fenômeno Bolsonaro enfrentou o monstro de frente e está vivendo as consequências, como muitos outros jornalistas de verdade estão sofrendo as consequências de ter enfrentado esse monstro. Então é claro que ele é um fenômeno político, vai continuar sendo um fenômeno político, e se um dia isso acontecer, de ele passar dessa, se ele falecer, ele vai continuar sendo um fenômeno político.
Pode vir a censura que quiser, Paulo, e não vão conseguir. O Brasil acordou, de fato, muitos brasileiros estão se interessando por política, eu acho bem improvável que possam apagar esse fenômeno. Pode prender, pode fazer o que quiserem. O fenômeno político da direita conservadora, enfim, da direita cristã, não vai ser apagado tão facilmente do Brasil. 4 anos só que ele passou. E, sendo Exatamente, sincero, aqui, 4. livre, né, de qualquer ideologia, foi o melhor presidente que o país já teve até o dia de hoje. Mas, Pizzolato, estamos chegando ao final dessa nossa conversa e tem gente sentindo a sua falta, viu, Pizzolato? Estão pedindo você mais vezes aqui. Eu queria que se desse um alô aí para essas pessoas que te amam tanto, né, que gostam bastante de você, dos seus comentários, das suas ideias, né? Muito legal, né? E seus alunos têm assistido o nosso programa? Opa, tem. Essa semana não, porque isso é semana de prova, fechamento de semestre, eles estão apurados, o bicho vai pegar pro lado deles. Eu sempre que posso, Paulo, termino o programa, eu vou ali para os comentários. Para nossa felicidade, é muita gente carinhosa, simpática, gentil. Eu saúdo alguns, mas abraço a todos que nos acompanham. Fico muito feliz de ver essa receptividade que o nosso programa tem. Eu fico feliz mesmo, porque a gente vive uma batalha diária nas salas de aula para tentar levar a liberdade, levar a consciência, levar as boas ideias, o bom combate. A gente sofre muito com isso. Aí quando a gente vai lá nos comentários ver alguém nos parabenizando, nos saudando, desejando graças, desejando muita força divina, a gente fica muito feliz, Paulo. Então, abraço a todos da nossa audiência, fico muito feliz mesmo de saber que eles nos acompanham, nos saúdam e torcem pelo nosso trabalho. Tá certo. Pizzolato, muitíssimo obrigado. Temos que trabalhar aí uma maior participação sua, hein? Um grande abraço. E até a próxima. Abraço para você. Tchau, tchau. Legal, e nós ficamos por aqui com esta edição. É a segunda do dia, hein? Lembrando que amanhã, ao meio-dia, nós estamos de volta ao vivo e a cores. E a gente conta com você, tá bom? Amanhã, Alfredo Bessoff e Carlos Dias estarão conosco, como de costume. Obrigado, se inscreva em nosso programa, acione o sininho da notificação e compartilhe o máximo que puder. Até amanhã.